Boa tarde, mulheres S. Bora começar o nosso chá das três? Eu, você e a palavra. Hoje eu continuo com ela, gente, a minha Bíblia da Mulher que Ora. Tadinha, ela tá toda capengando aqui, mas é com ela que a gente vai ler os versículos hoje, tá bom? Eu vou estar aqui convidando as minhas amigas, vai convidando as suas também. Ei, Kelly, seja bem-vinda, querida. Boa tarde. Todo mundo que estiver verdinho aqui eu vou convidar. Eu convidando a Karen de novo, Jesus. Ajuda essa pessoa. Boa tarde, sejam todas bem-vindas, gente. Hoje a gente começa, né? Então, a nossa nova série de Volta pro Jardim. Vai ser uma honra ter todas vocês aqui. Quero saber... Ei, pastora de Paula, boa tarde, Ana. Sejam todas bem-vindas, mulheres. Estão todas no grupo do WhatsApp? Sim, nós teremos um grupo de WhatsApp. Voltamos com o bendito grupo do WhatsApp. Gente, porque lá fica mais fácil, né? Eu falar com vocês e tudo. Então, se você não tá no grupo do WhatsApp, entra lá no meu direct, me pede o link, tá? E vem fazer parte. Se não me engano, também tá na minha bio, né? Se você não se perder aí, pode me procurar lá no direct, tá bom? Ei, Edna, seja bem-vinda, mulheres. Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Seja aí como você gosta do cumprimento. Ei, Karine, que saudade, mulher! Que tempo que eu não te vejo. Seja bem-vinda, Karine. E Estela, seja bem-vinda também. Se não me engano, Estela, você começou a me seguir hoje, né? Fala aqui de onde que você me conheceu, se foi aí pelas internets afora, ou se alguém te indicou, viu? Se apresente aqui que vai ser uma honra te conhecer. Bom, mulheres, então como que vocês sabem, a gente vai começar uma nova série, se chama De Volta pro Jardim. E quem me conhece sabe que eu e jardim, eu e flores, a gente tem assim uma relação meio complicada. Então, Deus teve que trabalhar muito no vaso pra mim vir aqui falar com o nome dessa série, né? De Volta pro Jardim. Por quê, gente? Eu não sei se vocês sabem, mas meu sobrenome é Rosa, né? E é interessante que quando eu fui fazer uma época aí atrás uma identidade visual e tal, e aí a pessoa falou assim, vamos brincar com rosa, porque o rosa, além de ser rosa uma cor, é rosa uma flor e tal. Gente, que resistência. O meu primeiro site, lá em 1900 Cafunga, a pessoa brincou com isso sem me avisar. Eu odiei já de cara, né? Porque essa coisa de flor sempre me... Fala pra mim aí, na hora que fala jardim, o que remete a você? Qual é a sensação que você tem? Me conta aqui que eu vou contar a sensação que eu tenho também, tá bom? Ei, Andriele, seja bem-vinda à minha live. Ei, Mendes, sejam todas bem-vindas, mulheres. É uma honra ter vocês aqui. Eu tô perguntando, quando você ouve a palavra jardim, o que vem no seu coração? O que vem de sentimento? O que você sente? Eu vou contando o meu e você vai me contando aqui nos comentários, tá bom? Gente, quando fala pra mim jardim, eu penso em mosquito. Quando falo em jardim, eu penso em flores, mas a flor não me traz uma sensação muito boa. Eu penso numa coisa muito delicada, eu penso numa coisa que, sei lá, dependendo de... Você pisa e acabou. Uma coisa transitória. Eu penso numa coisa que dá muito trabalho. Pra ficar cuidado tem que dar muito trabalho. Então, toda vez que eu ouço a palavra flores, jardim, sabe aquela foto da mulher no meio de um jardim, cheio de flores? Gente, aquilo me dá mais pânico do que prazer. Não me dá prazer. Tem gente que fala assim, nossa, eu gosto de jardim, que jardim me traz calma, sabe? Pra mim, não. Então, todas as vezes que eu ouço a palavra, ou tem a ver com jardim, com flores, eu tenho uma coisa meio assim, né? E aí, quando o Senhor, né, me deu essa coisa de volta pro jardim, eu falei assim, ah, não, pelo amor de Deus, isso não. Porque eu vou falar de flores, eu vou falar de delicadeza, eu vou falar de paz, eu vou falar de tranquilidade. E isso, sinceramente, isso não é minha praia. Pai eterno, não é possível que o Senhor me deu isso pra falar. Gente, mas assim, como Deus é perfeito, em todas as coisas Deus é perfeito. Quando eu comecei a estudar sobre essa coisa de voltar ao jardim, o Senhor me deu assim uma revelação totalmente nova, totalmente diferente, totalmente coerente com a palavra do Senhor. E aquele ranço, era um ranço mesmo que eu tinha sobre isso, está sendo dissipado, porque o Senhor, né, nos revela novas coisas cada dia e eu estou vendo com outros olhos bíblicos a questão do jardim. A Karen colocou aqui, ver verde, paz. Pois é, as pessoas pensam assim, passeios, né? Tem alguns filmes, gente,
Eu já assisti muitos filmes de comédia romântica, atualmente eu não assisto muitos mais. Mas assim, aqueles dos Estados Unidos, em Nova York, aquele parque maravilhoso, tá ali um lugar que eu gostaria de ir, aquele jardim eu gostaria de conhecer. E é sempre muito bonito, é sempre palco de muito romance, de muito pedido de casamento, tem muitos flash mobs também lá, né? Tem um filme, gente, que eu sou apaixonada com a parte, aliás, eu gosto do filme todo, mas a parte que passa no parque ali de Nova York, eu acho assim um máximo, que é aquele Encantada. Então assim, aí eles cantam e eles dançam e nossa, é muito divertido, é muito bonito, né? Eu não tô falando isso, piquenique. Isso, piquenique. Segunda vez que eu ouço sobre jardim. Ai, que bom, então seja bem-vinda. E realmente dá essa coisa de piquenique, de família reunida, de passar uma tarde quieta, calada. E ótimo, se você tem boas coisas de jardim, muito bom. Só que hoje eu quero trazer pra você a olhar para o jardim com uma nova perspectiva. Então essa série é sobre isso. Nós vamos voltar ao jardim, voltar em alguns tópicos. Primeiro, voltar no sentido de reconhecer qual é o realmente significado do jardim na Bíblia. Nós vamos voltar realmente para esse lugar, né? Como esse jardim. Então a gente vai fazer vários tópicos, tá? E para você vivenciar essa experiência de uma maneira mais sólida e profunda, você precisa estar no grupo do WhatsApp. É gratuito, tá bom? Só me pede o link e entra. Por quê? Porque lá eu dou todas as informações. Lá eu fico mais perto de você. É lá que eu vou fazer as enquetes. É lá que eu vou te ouvir. Então, pra você ter essa experiência mesmo imersiva nessa nova série chamada De Volta ao Jardim, você precisa estar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, gente, bora começar? Falando sobre isso. Sejam todos bem-vindos vocês que estão chegando aqui. Ouvi jardim de floresta, é verdade. Jardim também dá essa pegada de floresta. Então vamos começar. Quando eu tava, né, comentei com vocês que eu fui estudar na Bíblia sobre jardim, eu encontrei 5 jardins. Eu encontrei o Jardim do Éden, eu encontrei o Jardim do Getsemane, eu encontrei o jardim onde Jesus foi sepultado, eu encontrei o jardim que o Senhor quer que nós sejamos, né, que tá lá em Isaías 58, e encontrei também, não fala a palavra jardim, mas pela descrição de quando você lê o texto em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, você também enxerga ali um cenário de jardim. Então, a ideia de jardim, de flores, de piquenique, de mulherzinha, no sentido de coisa fofa, de coisa mansa, de paz e tranquilidade, ele sim existe, mas ele existe no nosso imaginário humano, mas quando a gente olha para a palavra, ele tem uma conotação um pouco diferente. E é sobre isso que a gente vai falar. Lu, você quer o link? Ótimo! Então vamos fazer assim, ó. Pra você não sair da live, se não me engano tá na bio, mas se não tiver na bio, depois da live eu te mando lá. Deixa eu até anotar aqui, porque senão eu esqueço. Lucilane. Tá bom? Então, nesses dias que a gente estiver junto, a minha programação de Letícia Humana Falando será de hoje até sexta-feira, que aí daria 7 dias, tá? Mas se o Senhor mandar aumentar, a gente aumenta, enfim. Eu tô na dispensação do Espírito Santo, mas eu pretendo trabalhar com vocês nesses 7 dias. Então começa hoje com essa abertura e pretendo terminar sexta-feira que vem finalizando, tá? Não sei se eu vou dar conta de passar pra vocês tudo que eu tenho recebido do Senhor com relação ao jardim, mas tudo aquilo que eu falar com vocês vai ser de coração e vai ser muito valioso, né? Tanto espiritualmente falando, como emocionalmente falando e como até mesmo numa pegada de propósito, de posicionamento, de profissional, como mulher, ministerial, tá? Então vai ser muito valioso. Então já fica a minha dica pra você pegar seus 4 Cs. Você lembra o que é? Seu café ou chá, e hoje sinceramente eu tô com água, gente, que eu tô precisando de aumentar o consumo de água. Então peguei seu café ou seu chá, a sua caneta, o seu caderno e abre o seu coração pra gente mergulhar nessa nova série. De volta ao jardim. E a gente vai começar hoje falando do primeiro e do mais famoso jardim que tem na Bíblia, que é o Jardim do Éden. E eu queria que você falasse uma palavra só. Quando fala assim, Jardim do Éden, o que vem na sua cabeça? Vamos ver se é a mesma da minha. Na hora que fala assim, Jardim do Éden, o que vem na sua cabeça? Coloca aqui pra mim.
Gente, como a gente não tá pessoalmente, né? Não tem como eu ver a carinha de vocês. Então, vai apertando aí os coraçãozinhos se fizer sentido. Na hora que eu falar uma coisa totalmente nova, você coloca aquela cabecinha assim explodindo pra mim saber, né? Que caiu algumas fichas aí. Interage comigo. Pelo amor de Deus, não me deixa falando aqui sozinha não, tá bom? Fruto proibido, já que eu amei isso. Fruto proibido. Pecado, essa é a minha palavra, Adriele, pecado. A Ana, intimidade, olha, a Ana já tá com a mente um pouco mais elevada. Pois é, eu vejo isso, pecado. Eu vejo assim, deu ruim. Do tipo, o início das dores. Eu não tive o prazer de ter parto normal. Mas dizem, né, que começa as dores e a coisa só vai aumentando, né? Então, quando fala comigo em Jardim do Éden, é isso que eu penso. Eu penso no pecado. Eu penso no fruto proibido. Eu penso assim, ali deu ruim. Foi ali que veio ladeira abaixo. E eu só tô sofrendo isso tudo que eu tô sofrendo por causa disso. Mas quando a gente olha na palavra, e aí eu quero que você já comece a anotar aí, em Gênesis 3, no versículo 8, eu vou ler pra vocês. Já falei, né, que a minha Bíblia hoje é a Bíblia da Mulher que Ora. Então é essa versão que eu vou estar lendo com vocês hoje. Gênesis 3, anota aí. A palavra do Senhor fala assim. Tá, eu vou mudar. Segura aí o Gênesis 3 pra mim, que eu vou voltar nele. Mas eu quero... Beleza, aqui ó. Gênesis 2... Gênesis 2:8 primeiro, tá? Gênesis 2:8. Fala assim, ó. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden que regava todo o jardim. Dali se dividia e se tornavam 4 braços. O nome era Pisson, que rodeava toda a terra de Havilá, onde havia ouro. Outro dessa terra é Bom, e ali é Bodélio e pedra sardônia. E o segundo rio é Gion. Este rodeava toda a terra de Cuxi. E o terceiro rio era Idequel, e este que vai da banda do Oriente da Síria, e o quarto era Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e cuidar. A gente vai ler bastante isso, esses textos, tá? Mas nesse primeiro momento, eu quero que você veja que o jardim, ele não era o Éden. Existia o Éden, e aí dentro do Éden, Deus cria um jardim. O Senhor cultiva um jardim. Deus faz um lugar. Deus faz ali uma separação, uma limitação para o lugar onde o homem deveria ficar. Então, quando vier a palavra jardim na nossa mente, né, quando a gente falar em jardim, existia um jardim no Éden, a primeira referência que a gente precisa entender é que é um lugar feito por Deus. Foi Deus que fez aquele jardim. Deus construiu aquele jardim. E aquele jardim, ele tinha um propósito. O propósito dele era o quê? Receber o homem. O homem era para estar ali. O homem era para trabalhar ali. Ali era o lugar do homem, da habitação do homem. Então, quando a gente fala em jardim, né, a gente vê essa coisa do fruto proibido, do pecado, a gente sempre pensa no lado negativo. Não, mas no primeiro momento, esse jardim foi feito para quê? Um local para o homem habitar. E aqui eu quero parar nesse lugar. Primeira coisa, para a gente vivenciar essa experiência de volta ao jardim, a gente tem que entender que existe um lugar onde Deus preparou para mim, onde Deus preparou para você. Existe um lugar, existe uma posição, existe ali, né, um território onde o próprio Deus preparou para mim estar e para você estar. Foi um lugar separado, foi um lugar planejado, foi um lugar desejado por Deus. Deus olhou para a criação dele, ele olhou para o homem que ele ia criar e ele pensou, onde que eu vou colocar essa primazia? Onde que eu vou colocar esse que vai ser semelhante a mim, em semelhança em imagem? Aonde que eu vou colocar esse que será o embaixador daquilo que eu tenho, da minha essência?
Então Deus preocupou com o seu território. Deus preocupou com o lugar. Deus planejou esse lugar. E é interessante a gente pensar nisso, porque eu não sei você, mas normalmente, ou muitas vezes, eu me vejo em um lugar e eu fico assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô passando por essa situação? Eu não sei você, mas eu já falei muito essa frase, eu não preciso disso. Sei lá, eu tava numa situação, ou num local, ou lidando com alguém, né? Até mesmo no emprego, gente. Eu já estive num lugar que foi tão terrível, que eu pensei, eu fiz quase igual a mãe do Cristo. Meu marido tem 2 empregos, né? Do tipo, eu não preciso estar aqui. O que eu tô fazendo aqui, né? E esse lugar de inadequação, ou então chegar no lugar, tá todo mundo rindo, tá todo mundo festejando, e eu, sei lá, olhando pra um lado pro outro, pensando assim, meu Deus, mas eu não tô nessa alegria toda, eu não tô nesse contentamento todo. Já aconteceu com vocês? Me conta aqui, gente. Sejam bem-vindas, Eliane, Denise, Pierre, sejam todos bem-vindos. Eu tive normal e não senti dor do que falo. Glória a Deus, no parto normal, né? Que bom que você não sentiu dor. Aleluia, glória a Deus. Eu fiz cesárea, né, gente? Então, mas não foi porque eu quis, não, tá? Foi porque foi necessário mesmo. Acontece comigo. Pois é. E aí, já teve isso na minha vida, tá? Eu olhar pra minha vida e falei assim, meu Deus, mas por que eu nasci nessa família? Por que eu estou neste lugar? Por que essas coisas acontecem comigo? Será que acontece só comigo, né? E tem hora que a gente olha pra vida do outro, a vida do outro tá progredindo, tá avançando, e você olha na sua e fala, meu Deus, o que tem de errado comigo? O que eu tô fazendo aqui? Né? E é isso mesmo, Keren, a gente pensa na Rochelle, isso mesmo. E aí a gente tem essa indagação. Então, primeira coisa que eu quero que você pense é o seguinte: existe um lugar onde foi tudo planejado para você estar. De repente, você não está nesse lugar hoje, mas é esse o seu lugar, é esse o seu destino. Deus construiu para você um território propriamente desenhado para você, e esse lugar só tá esperando você ocupá-lo. Por quê? Porque Deus já fez. Antes de te formar, Deus criou o ambiente onde você iria viver. Antes de te formar, Deus já tinha colocado dentro, Ele já preparou todo o campo para você desenvolver aquilo que Ele tinha para você. Então existe sim um lugar na mesa que é só seu. Existe um chamado, existe uma vocação, existe um propósito, existe um motivo, existe uma responsabilidade que é só sua. Porque antes de você nascer, Deus já tinha preparado isso para você. Eu não sei se você sabe, mas eu tô fazendo um seminário teológico, né? E uma das matérias que a gente teve esse semestre foi sobre dons e ministérios. Gente, como que eu amei essa matéria. Já gosto, né? E aí o professor também é excelente. E uma das coisas que eu aprendi lá, que eu não tinha essa noção, e eu aprendi lá, que ministério, ele nasce com você. Os 5 ministérios de Jesus, tá, gente? Eu tô falando dos 5 ministérios de Jesus. Existe uma necessidade na geração, existe uma necessidade, e aí Deus cria alguém com esse chamado, com esse ministério, para responder àquela necessidade da geração. Então você, quando você nasceu, você já nasceu com algo para fazer. Um dos 5 ministérios, com certeza absoluta. Você sabe quais são eles? Apóstolo, profeta, mestre, pastores ou evangelista. E aqui eu não tô falando de título, aqui eu não tô falando de hierarquia de igreja não, tá? Não tem nada a ver. Eu tô falando de atribuições, de características, de responsabilidades. Aqui eu tô falando de habilidades, de talentos, de dons, de percepções que o Senhor já colocou dentro de você e você precisa desenvolver. Cada uma dessas aqui você pode fazer não tendo cargo nenhum na igreja. Todos esses aqui você pode fazer no seu trabalho, na sua profissão, na sua família, na sua comunidade. Isso aqui nada tem a ver com hierarquia da igreja, tá bom? Tamo junto? Então, você precisa entender isso. Então, existe dentro de você. E por que existe? Porque Deus já preparou. O melhor da criação foi o homem, mas quando o homem, ele foi o último a ser feito. Por quê? Porque já existia um lugar preparado. Então, esse de volta ao jardim, eu quero falar com você que existe um lugar preparado para você.
Existe um jardim que Deus construiu para você. E a palavra do Senhor fala que esse jardim, ele é munido de todas as coisas que você precisa para viver bem. A gente leu ali, né, que ali existia 4 rios que regavam esse jardim. Deus, na sua infinito amor e sabedoria, ele já colocou em você ou perto de você todas as atribuições, tudo aquilo que você precisa para viver dentro desse jardim. A palavra do Senhor fala que Deus colocou ali frutas frutíferas, árvores grandes já produzindo frutos. Por quê? Porque ele sabia que o homem precisava de comer. Deus colocou ali água, Deus colocou ali proteção. Quando fala que Deus plantou um jardim, ele estava construindo ali um muro de proteção. Então existe um lugar que, se você estiver, você vai estar munida de tudo que você precisa. Para quê? Para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Até aqui tamo junto? É forte, né? É forte mesmo, Keren? É muito forte. Então, esse de volta ao jardim, você não vai ficar voltando, ai meu Deus, pra onde que eu vou? Não. Existe esse lugar. Deus já preparou esse lugar. E esse lugar já tá ali munido de tudo o que você precisa para cumprir o chamado, o propósito de Deus dentro de você. Existe ali. E esse lugar, além de ser um lugar muito bonito, é um lugar muito rico, é um lugar muito vasto. Quando a gente vai estudando cada um daqueles rios, quando a gente vai estudando cada uma das características que estavam ali, você vai ver que é um lugar aonde não existe falta, aonde não existe escassez. É um lugar onde não existe essas coisas. E foi esse lugar que Deus preparou para mim e preparou para você. Tamo junto até aqui? Coloca aí pra mim. E aí, você pode estar pensando, beleza, Letícia, eu entendi que existe esse lugar. Tá, mas e daí? Eu vou entrar pra esse lugar e vou fazer o que nesse lugar? Deus também deu, vamos lá. Eu já errei, né, o versículo, então não vou falar antes, não. Deixa eu abrir aqui primeiro e não errar. Ai. Aqui, só um pouquinho, gente. Tava tudo riscado na Alta Bíblia, né? Mas aí a gente muda de Bíblia e aí... E assim, evita acabar de 7 dias... Beleza. Aí a gente leu aqui no 2, a gente leu do 8 ao 15, né? Que aí tava a árvore do bem e do mal e tal. E aí, ok. Que Deus... Qual que foi o intuito de Deus ter colocado Adão ali naquele jardim? Eu só quero pegar o versículo bem exato pra mim não precisar de ficar lendo o texto todo, tá? E festa no homem... Beleza. Deus formou, então... Ai, gente, perdi aqui. Mas depois você lê, tá? No 1, no 2 ou no 3, tá? Eu vou contando a história e depois vocês vão colocando o versículo. E se você tiver versículo aí, você já vai colocando ali. Ei, Lu, tá atrasada, também chegou. Chegou. Glória a Deus por isso. Não sei se é minha internet, mas às vezes tá travando. Gente, tá travando pra vocês também? Me conta se tá travando. Deve ser a sua aqui. Ai, glória a Deus. Porque se tiver, eu mando os meninos desligar lá pra gente ir. Tá travando então? Não, só a Padriele que tá travando? Coloca aí pra mim, gente. Só ela, né? Ah, então beleza. Beleza. Aqui, o texto que eu quero ler com vocês está lá em Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. Achei aqui certinho, eu vou ler pra vocês. Tá escrito assim, ó. 2:15. E tomou Deus o homem do pó... E tomou o Senhor Deus e pôs no jardim do Éden o homem para lavrar e guardar. Olha pra você ver. Deus cria um lugar totalmente lindo, totalmente suprido de toda necessidade, mas ele dá um comando pro homem. O homem não ia ficar ali desfrutando de um piquenique vegetariano. O homem não era para estar ali, para ficar ali recebendo a brisa das árvores. O homem não estava ali simplesmente para ficar olhando a natureza, olhando... Não. O homem, ele tinha uma responsabilidade. Ele precisava de cultivar e ele precisava de guardar.
Deus tem um lugar pra você, um território pra você, mas não é pra você ficar lá se sentindo, se achando, não é pra você ficar feliz, confortável, não é pra você ficar ali só admirando as coisas, não. Existe ali uma responsabilidade, existe ali uma ação na qual Deus espera que você faça. Então, muitas vezes, quando a gente chega neste lugar em Deus, a gente não quer sair. Que a gente pensa assim, pra que eu vou arrumar confusão? Eu tenho uma árvore aqui que me dá comida, eu tenho um lugar ali que bebo água, eu vou ficar aqui de boa. Mas não é esse o objetivo do jardim. Não é esse o objetivo de Deus ter preparado aquele lugar. Existe para você uma atribuição ali. Você precisa fazer algo ali. E aí, gente, a gente aprende aqui algo que a nossa geração não, né? A geração futura que tá vindo aí tá perdendo. Quer ver? Pensa comigo. Se você perguntar para 10 jovens de 15 a 25 anos, se você perguntasse para eles, se você pode fazer um desejo, vamos supor que tem um gênio da lâmpada, faz um desejo que ele vai ser. Qual é o desejo que a maioria desses jovens gostaria de ter? Ser rico, ter dinheiro, ser milionário. Aí a próxima pergunta é, aí agora eu vou ser rico, você vai fazer o quê? Não, é pra mim não fazer nada. Eu quero ir pra praia, eu quero ir viajar, eu quero ir fazer coisa, eu não quero trabalhar. Eu não quero me preocupar com dinheiro. Eu não quero servir as pessoas. Eu quero ficar de boa. Faz sentido? E olha, eu tô falando de jovem, mas muitas vezes também é um desejo do nosso coração, não é verdade? Quando eu tiver muito dinheiro eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui quietinha, né? Aí eu vou viajar, eu vou não sei o quê, eu vou conhecer o mundo. Não é verdade? A gente tem um pouco disso, né? A gente também, não tem? Mas foi pra isso que Deus te chamou? Deus falou assim com Adão, eu criei a terra, o mundo todo. Agora, meu filho, vai e viaja. Vai conhecer os lugares. Vai passear. Vai viver a sua... Foi isso que Deus falou pra Adão? Foi esse o projeto original do homem no jardim? Vai lá ter uma vida boa. Vai lá ficar lá na rede, indo pra um lado, pro... Vai lá. Foi isso que Deus fez, gente. Fica aqui junto comigo. Foi isso? Não foi isso. Só que parece que a cada momento que a gente tá vivendo, a nossa alma tá gritando isso, tá almejando isso. Pra todo lugar que você olha, é uma corrida desenfreada pra ter recursos. Ok. A gente pode ter recursos e até lícito de recursos, nós vamos falar sobre recursos. Mas eu quero esse recurso pra quê? Se o fim desse recurso é eu ficar na minha casa de boa, na rede, vivendo a minha vidinha, gente, eu ouso a dizer que Deus não vai te dar. É forte isso. Eu ouso a dizer que você não vai conseguir. Porque quando Deus te criou, não foi para ficar de boinha. Não foi para viajar o mundo, conhecer tudo. Não foi. A pessoa na Bíblia que fez isso deu muito ruim. Que foi quem, gente? Salomão. Salomão, um homem munido de toda a ciência, de sabedoria divina de Deus, um homem com grandes feitos, um homem que teve como pai Davi, um homem que teve uma experiência maravilhosa com Deus quando ele foi inaugurar o templo. Ele achou que já tava tudo de boa, que a vida dele tava tudo tranquilo, tudo legal. E agora o que eu vou fazer? Vou curtir. Vou experimentar. Vou vivenciar. Vou ficar aqui na minha rede só de boa. E aí, você lê ali, né, Eclesiastes, você vê o fim amargo que deu a vida dele. Salomão perdeu todo o reino. Quando Salomão morre, Israel se divide. A confusão é instaurada quando Saul morre. Quando Salomão morre. Por quê? Porque ele não construiu, ele não edificou, ele não ensinou o filho como ele foi ensinado.
Quando Roboão assume o trono, ele faz uma asneira danada a ponto de Israel se dividir. Israel do norte e Israel do sul. Um povo que estava unido desde Abraão, de Isaac, de Jacó, sem rei, sem nada, eles estavam juntos, ali em Juízes, sofrendo aquele povo. Como que aquele povo sofria? Matava junto. Aí veio Saul, mesmo esquisito, junto. Veio Davi, se constituiu um rei, junto. Veio Salomão, junto. Salomão morre, o trem desanda. Por que desanda? Porque Salomão ficou de boinha na lagoa. Salomão não entendeu que o território que ele tinha existia para ele fazer algo. O objetivo ali era de cuidar, era de cultivar. Salomão esqueceu, simplesmente esqueceu que ele tinha ali uma responsabilidade. E aqui, mulheres, eu quero dar uma pausa, que muitas vezes na minha vida e na sua vida nós estamos assim. Nós estamos almejando uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de sossego, uma vida de conforto. Só que isso vai nos levar para a morte. Tem mulheres almejando e procurando e trabalhando, se esforçando para ter algo, mas aquele algo vai trazer um fim desastroso. E aí o Senhor não vai te dar, minha querida. Ele não vai te conduzir para o mal. Ele não vai abrir as portas para você descer de vala para o inferno. Então tem hora que você tá trabalhando, que você tá tentando, que você tá fazendo. Ai, porque eu quero. Porque no dia que eu tiver, eu vou ficar de boinha. Acabou. Se a intenção do seu coração é que no final daquilo você ficar de boinha, acaba por aí. Você não vai. Você não vai chegar lá. Por quê? Porque Deus não te quer paralisada. O próprio Deus fez Adão e Eva, colocou num jardim e deu uma ordem. Cultive e guarde. Então a primeira coisa que a gente tem nessa série, existe um lugar perfeito para você, onde você vai desenvolver, onde já tá tudo preparado para você ser quem você nasceu para ser. E segundo, quando chegar nesse lugar, não é para você descansar. É para você trabalhar. É para você fazer, é para você servir. Tamo junto até aqui? Engraçado que Spar, liga de descanso, remete ao jardim. Contraditório. Deus é o que confunde mesmo, é verdade. A gente acha, né, que Deus quer que a gente descanse. Não, mas Ele quer que a gente trabalhe. Dá pra confundir. Jardim é lugar de trabalho, falou tudo, Kelly. Jardim é lugar de trabalho. Aí, Eliane, quando eu li isso, quase entrei em parafuso. Como um homem mais sábio, rico, deixa o reino nessa situação? Pois é. Como que o reino mais... Gente, o negócio ficou tão feio, que daí a pouco veio os assírios e levou o povo cativo. Daqui a pouco veio os persas e levou o povo cativo. O povo virou escravo. A maior potência militar e financeira e até de sabedoria também, né? Que afinal a sabedoria vinha ali divina com Deus. Eles foram reduzidos a escravos, tanto no Império da Pérsia quanto do Assírio. Gente, a Babilônia veio e lambeu tudo, levou tudo embora. Começou aí, com a morte de Salomão, porque ele foi um homem que ficou de boinha na lagoa. Isso tem a ver com o nosso chamado? Sim! Tem a ver com o nosso chamado, tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com os nossos dons, os nossos talentos, a nossa habilidade. Tem a ver sim. Nós vamos falar sobre isso. E o descansar pro Senhor é só na glória do céu. Pois é. E aí, eu vou até abrir um parênteses aqui desse descansar na glória. Quando a gente olha, né? Eu tô na saga, gente. Terminar de ler a Bíblia toda em 180 dias. Ai, Jesus me ajuda. Estou no 31. E aí, né, lógico, comecei ali, enfim. Quando a gente vai ler a história de Israel, eu saí de Levítico, glória a Deus, que é onde Deus dá as leis para Moisés, para como que o povo deveria viver, né? E ali, uma das leis do Senhor, gente, é claro que Deus fala. 6 dias trabalharás. Eu vou ter que trabalhar quantos dias, Letícia? 6 dias. E quanto que eu vou descansar, Letícia? 1 dia. Ai, Jesus. Eu vou descansar 1 dia. Porque os outros eu vou estar o quê? Trabalhando. Gente, vamos fazer uma conta rápida.
Deus quer que a gente trabalhe mais do que descanse. Você concorda comigo? Seguindo a lei do Senhor, que é trabalhar há 6 dias, eu estou trabalhando mais dias do que eu estou descansando. E a nossa mente é o contrário. Eu quero descansar mais. Tem um tal de que eu quero trabalhar 2 horas por dia e ganhar milhões, que eu não tô entendendo. Tem um tal que eu só vou na igreja no domingo e quero estar abastecida espiritualmente o resto da semana, que eu também não tô entendendo. Eu quero sentar com meu filho um dia da semana e achar que ele vai ser um menino educado e instruído na palavra. Eu não tô entendendo aonde que a gente tá querendo chegar. Outro dia eu vi um negócio assim: faça seu devocional com 5 minutos, devocional para mulheres ocupadas. Gente, eu respirei aquilo fundo, eu voltei, sabe? Eu fiz, não, eu sou crente, não vai lá brigar. Ninguém te pediu opinião, não dê sua opinião. Gente, eu tive que trabalhar meu coração pra mim não ir lá e perguntar assim, qual é o objetivo de ter um momento com Deus? A primeira pergunta que eu tenho que fazer é isso. Qual é o objetivo de eu ter esse momento com Deus? Se eu já estou... Não, porque a mulher é ocupada. Então quer dizer que eu tenho milhões de coisas pra fazer e aquilo não é prioridade. Gente do céu, mas isso é live pra um outro dia. Vamos voltar aqui no nosso caso aqui. Vocês concordam, né? Que bom. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. 6 dias trabalharás. Então, gente, a ideia de Deus, quando ele faz o jardim e coloca um homem, nunca foi de viajar o mundo, conhecer tudo, experimentar tudo. Não foi sobre isso. Foi sobre você trabalhar, você cultivar, você cuidar de algo, você multiplicar algo. É sobre isso. O jardim é sobre isso. Então, quando Deus te levar para esse lugar, não é para você ficar de boa na lagoa. É para você entender. Então tá, qual que é a minha responsabilidade neste lugar? Como que eu vou manter este lugar? Como que eu vou usar os recursos que Deus me deu neste lugar? O que eu posso fazer para frutificar, para multiplicar aquilo que Deus me deu? Lu, como a gente escuta, eu não vou à igreja de manhã no domingo porque acordo cedo todo dia. Ou está muito frio, durante a semana estou cansada. É muita desculpa, pois é, gente, é muita desculpa. Então a nossa geração, ela tá caminhando, parece que a gente tá caminhando querendo muito facilidade. Hoje, se você pegar um jovem e colocar um livro de 100 páginas na mão dele, Jesus, ele vai piar pra ler, sabe? Mas aí eu te pergunto, quantas mensagens boba no WhatsApp que ele lê? Quantos comentários do YouTube que ele lê? Entende? Então nós estamos numa geração e aí nós somos essa barreira. Nós somos as últimas da fronteira. Eu não sei quantos anos que você tem, mas normalmente quem me acompanha aqui tá entre os 35 e os 65. Então nós somos a última barreira de mulheres que tiveram uma vida antes da internet, antes das redes sociais, né? E que entrou já agora nas redes sociais. A gente é a última barreira para estabelecer um padrão. Aonde? No meu território de influência. E, Letícia, o que é território de influência? É onde que Deus te colocou. Seja na sua família, seja na sua comunidade, seja no seu trabalho, seja no seu ministério. Deus colocou você ali por um propósito. E qual que é o propósito? Você refletir a glória de Deus. Como que você vai fazer isso? Cultivando e guardando aqueles que o Senhor colocou na sua mão. O lugar que o Senhor colocou na sua mão. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Nós precisamos estabelecer esses princípios. A gente precisa estabelecer esses padrões, porque senão, gente, vai pra vala abaixo. Vai acontecer com a gente aquilo que aconteceu com Salomão. Roboão vai perder o reino. Quando você pra estudar, né, os grandes reinos, e os impérios, né, os grandes movimentos, aqueles que não tiveram sucessores acabaram ali.
Tem pessoas que tem instituições que a pessoa já morreu há anos, mas a instituição continuou. Por quê? Porque ele colocou um sucessor ali. Ele estabeleceu uma cultura, ele estabeleceu um padrão, ele estabeleceu ali princípios. As pessoas ouviram aquilo e aquela pessoa era tão de influência, aquela pessoa foi tão intencional que as pessoas olhavam para ela, inspiravam nela e falavam assim: opa, eu vou colocar isso adiante, eu vou levar isso adiante. E eu quero te fazer esse convite. Essa série toda de Volta ao Jardim é para fazer um convite só. Para você começar a construir, a edificar um legado para além do lar. Eu sei que tem um monte de gente aqui na internet falando: volta pra casa, vai lá, vai passar e cozinhar pro seu marido, coloca a mesa posta, vai fazer não sei o que lá, brincadeira, não sei o que. Tá tudo bem, tá tudo de boa, isso aí é muito legal, faz mesmo. Se a sua casa tá bagunçada, arruma a sua casa. Mas se você é uma mulher que já entendeu que tem um chamado além, se você é uma mulher que tem esse duplo chamado, né? Você tem sim uma casa, um marido, um filho e você vai honrar eles ali. Mas você entendeu que o Senhor colocou dentro de você algo maior, um território de influência maior. Que o Senhor está te pedindo, está te chamando, está queimando dentro do seu coração. Fazer coisas, né? Levantar outros legados. Eu gostaria de fazer esse convite para você ficar aqui com a gente nessa série. Porque eu creio muito nisso. Que se eu fizer só na minha casa, a minha casa vai estar protegida. Mas existe uma geração de mulheres que o Senhor levantou para além dos muros. Quando a gente vai ler lá, né, os profetas maiores, Isaías, o Senhor fala: eu vou levantar um povo para ele tampar as brechas, para ele fortalecer os muros. E mulheres, nós estamos precisando de mulheres assim. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de encontrar mulheres mais velhas para me mentorear, para me ensinar. As mulheres mais velhas hoje estão tão cansadas, elas estão querendo aposentadoria. Elas não querem nem saber. Tem umas que não querem fazer nem nada na igreja. A gente chama para fazer uma oração. Ah, não, irmã, eu só tô recebendo. Eu não sei, eu não quero ser essa pessoa. Né? Eu não quero chegar nessa idade e não ter mais ânimo de ensinar, de instruir, de discipular, sabe? E eu sei que é nesse momento, esse momento é necessário pra mim e pra você. De repente você vai assim: ah, não, Letícia, mas eu tenho 30 anos, eu tenho 35 anos, eu nem tenho filho, no meu caso, por exemplo, né? Eu não tenho nem menina, ok, mas aonde que foi que o Senhor te colocou e aonde que você pode ser essa mulher intencional, essa mulher de influência, essa mulher que vai inspirar outras mulheres a se posicionar em Deus, a conhecer a Deus, a cumprir o chamado, a cumprir o propósito. É você, querida. Esse chamado, né? Essa trombeta está tocando e está soando no seu ouvido. Claro. Ah, não, Letícia, não é pra mim, não. Tudo bem, tá de boa. Mas aqui, a maioria das minhas seguidoras, elas têm isso. Elas sentem que existe algo mais. Não foi só pra lavar, passar, cozinhar, cuidar de marido, ir na igreja todo domingo e cuidar dos seus filhos, não. Deus espera que você se levante. Lá em Romanos 8:19, eu vivo falando esse versículo aqui, eu amo esse versículo, e esse versículo é que norteia todo o meu chamado e meu ministério, é esse. A criação anseia, almeja ansiosamente o quê? A manifestação das filhas de Deus. Existe uma geração que está se perdendo porque as filhas de Deus não se levantaram, não se posicionaram, não estão vivendo o seu propósito, não estão desenvolvendo o seu dom. Paulo fala sobre isso com Timóteo. Gente do céu, tá lá em 2 Timóteo 4. Desenvolva o dom que há em ti. Isso vai depender de mim. Deus já te deu. Você precisa desenvolver. Deus já preparou o lugar. Ele já colocou as sementes dentro de você. Então você precisa desenvolver. Eu espero que dê tempo de falar tudo que o Senhor me deu, né? Porque afinal a gente tem 5 jardins em 7 dias. Mas vamos lá, que já passou 40 minutos da nossa live. Então vamos voltar aqui. O que eu quero, o que eu gostaria que você guardasse hoje? Primeiro, existe um lugar pra você. Existe um território pra você. Existe um lugar na mesa de Deus. Você não tem que levantar pra outra sentar. Porque eu achava assim, gente, eu confesso pra vocês. Porque na minha casa, a gente, né, toda a vida foi muito pobre. Então se comprava, não sei se vocês são dessa época, mas antigamente a bisnaga era mais barato do que o pãozinho. Eu já tô entregando a minha idade. Meu aniversário é daqui a alguns dias e eu tô entregando a minha idade.
Aí a gente comprava aquela bendita bisnaga. E lá em casa nós éramos 5, 3 filhos, o pai e a mãe. E aí a gente tinha que dividir aquela bisnaga. Normalmente, na minha concepção de filha, eu achava que tinha que ser tudo igual. Só que pra pai e a mãe naquela época, os pais e as mães sempre tinham, entre aspas, né, um maior pedaço, um melhor pedaço. A coxa de frango era pro pai, a gente ficava casada, né, com aquele trem todo. Então, era mais ou menos assim na minha casa. Então, tirava do meu pai, minha mãe normalmente não comia pão, mas enfim. E o que sobrava, tinha que dividir exatamente igual pros 3 filhos. Até hoje a minha mãe é assim, ela tem vários netos. Se ela tem que dar um presente pra um, ela dá o mesmo preço pra todos os outros. E eu achava que Deus era assim. Então, para Deus me abençoar, ele tinha que arrancar de alguém para me dar. Porque ele tinha que dividir igualmente. Mas Deus não é assim. Deus é abundante. Deus, ele é infinito. Deus é ilimitado. Para o Senhor me dar, ele não vai tirar de você. Ele não precisa tirar para você. Ele pode me dar milhões e pode te dar milhões, porque ele é ilimitado. E quando eu fui pra igreja, eu tinha essa dificuldade. Eu pensava assim, poxa vida, se o Senhor der pra mim, alguém vai ficar sem. Então eu não quero que Deus dê pra mim, eu não peço pra mim. Gente, isso é um erro. Existe um lugar na mesa pra mim e pra você. Você senta no seu e eu sento no meu. Ah, Letícia, mas eu não quero sentar no meu. Problema, ele vai ficar vazio. Deus não vai colocar ninguém no seu lugar. Você que vai deixar de desfrutar da mesa. Aí é outros 500. Mas Deus jamais vai colocar outro no seu lugar. De repente, Deus tem uma palavra, uma mensagem, uma ação para ser feita nessa geração. Você pode falar não. E aí o Senhor vai converter para outra pessoa. Mas não é que ele tá dando para outra pessoa. Ele vai ter que... Porque aquela palavra tem que ser dissipada. A vontade dele tem que ser feita. Aquilo que ele falou precisa se cumprir. Você tem o privilégio de ter essa coparticipação com Cristo. Na última live a gente falou sobre isso, né? É um privilégio você ser usada. É um privilégio Deus usar os seus dons, os seus talentos. É um privilégio. Se você quer ter esse privilégio, saiba que você tem um lugar pra você. Ah, Letícia, mas tem milhões de pessoas fazendo. Não interessa. Elas têm um território, elas têm um jeito, elas têm uma fala, elas têm uma personalidade. Deus vai conectar com elas aquele povo. Mas existe um povo pra você. Existe um lugar pra você. Existe um jardim. Deus criou esse jardim pra você. E ele muniu de tudo que você precisa pra estar lá. Mas quando entrar lá, você precisa o quê? De trabalhar. Eu já contei pra você essa história e eu gosto de contar, porque ela bateu bastante no meu coração e essa semana uma amiga minha me fez lembrar dela de novo. Vocês estão vendo esse livro aqui? A Mulher S, né? Gente, eu comecei o meu ministério falando da Mulher S. Eu tinha um blog aqui na internet que eu tava contando como que o Senhor tava me transformando. Que eu entendia que a mulher sábia, que eu tinha que ser sábia, que eu tinha que ser sábia. E aí um dia Deus falou comigo, você é sábia segundo a sua sabedoria. Isso nada tem a ver comigo, Letícia. E aí eu fui, mergulhar na Bíblia e descobrir o que era ser sábia em Deus. E aí, a partir desse momento, o Senhor me deu um monte de sábia, né? O Senhor nos chamou para ter um corpo saudável, uma alma sarada e um Espírito Santo. O nosso chamado é para salvação, santificação e serviço. E o Senhor quer que a gente tenha uma vida simples, satisfeita e surpreendente. E aí nasceu o Mulher S. E eu ia nas igrejas, pregava sobre isso, fazia imersões, seminários, tá? Me convida se você quiser. Eu vou na sua igreja dar esse treinamento. E aí, gente, foi muito legal e eu trabalhei bastante sobre isso. Então, Mulher S, dentro daquilo que eu conheço como Letícia, esse Mulher S, tá comigo o quê? No primeiro ano de casamento. Esse ano eu fiz 18 anos com o Eduardo, 15 anos de casamento. Então, pra mim, tem 14 anos que eu uso essa expressão Mulher S. Por quê? Porque eu tenho um testemunho. Eu vivenciei isso. Não é ninguém que me falou, não é uma coisa bonita. Não, eu vivenciei. Mas um belo dia o Senhor me deu uma mensagem e falou, escreva um livro. Eu falei assim, eu não vou escrever, porque nem falar eu sei como que eu vou escrever. Gente, e se você ir no meu feed, você vai ver um monte de erro de português, porque eu tenho dificuldade não da escrita. É que o meu cérebro ele vai antes das palavras. Então eu como S, eu esqueço do R, eu misturo tudo. E tranquilo, assim, graças a Deus o Senhor já me tirou isso, né? Eu estudo, leio muito, mas
passa, eu já não sofro mais. Só que eu falei, eu não sei, eu não posso, eu não tenho condições. Eu não acreditei que aquele território de escrita era pra mim. Eu não acreditei que o lugar que Deus tinha pra mim tinha recursos que eu poderia fazer aquilo. E aí, um belo de um dia, eu entrei numa livraria pra comprar um livro. O livro não tinha. Qual que é a ideia? Não tem o livro, vou virar e vou embora. Mas aí a vendedora virou pra mim e falou assim, nossa, eu tenho um aqui que você vai amar. Gente, a vendedora nunca tinha me visto. Como que ela sabia dos meus gostos? Ela não sabia. E ela falou assim, tem um aqui que você vai amar. Eu falei assim, tem. Ela, qual que é o nome do... Eu perguntei, qual que é o nome do livro? Ela falou, espera aí que eu vou te mostrar. Na hora que ela pega, olha o nome do livro. A Mulher S. E na hora, eu pegando o livro, eu lendo isso, o Senhor falou, pois é, eu tinha uma palavra e essa palavra precisava de ser para agora. Você não quis, eu levantei uma outra pessoa para fazer. Então, existe coisas que tem que fazer naquela hora, porque tá no kairós de Deus, tá no tempo de Deus, é necessário fazer. Mas por causa disso, Deus tirou de mim o privilégio de servi-lo? Não. O Senhor tirou de mim a palavra que Ele me deu? Não. O que tá no livro dela não tem a ver com aquilo que o Senhor tem pra me escrever, mas precisava. Isso foi um sacode de Deus pra mim. E aí eu comprei o livro, né? Lógico, tá aqui, li o livro, chorei todas as páginas do livro, quase rasguei o livro de tanto choro. Fui conhecer essa mulher, ela é tremenda, né? Eu acho que a maioria de vocês conhece, que é a Ruth Catala. Ainda terei o prazer de estar na presença dessa mulher pra contar esse testemunho. Mas aí onde que eu quero chegar? E naquele momento eu pensei assim, poxa vida, então agora Deus me esqueceu. Como eu não obedeci, como eu fui uma filha obediente, eu não vou sentar na mesa, eu vou sentar lá no cantinho, no chão. Lembra quando você era criança, chegava na casa dos outros, todo mundo colocava comida e botava vocês pra sentar tudo no chão, pra não sujar a casa a casa da pessoa? Pois é, eu pensei que Deus ia fazer isso comigo, que ia me colocar lá no cantinho, porque eu fui desobediente, pra não sujar a mesa, porque, né, eu não tinha mais o requinte de sentar ali naquele lugar. Irmãs, o Senhor não faz isso. Deus não é mesquinho. E Ele falou comigo, Letícia, existe um lugar pra você. Existe uma palavra através de um livro pra você dizer. Basta você dizer sim. Porque eu já te coloquei no jardim. Ah, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu já te coloquei naquele lugar. E aquilo que não tiver, o Senhor vai enviar. É simples assim, querida. Ou aquilo que não tem. Quando a gente lê lá sobre o jardim do Éden, dentro do jardim não tinha rio. A palavra do Senhor fala que Deus fez 4 rios que passava no jardim, que regava o jardim, veio de fora. Existem recursos que vão vir de fora para você fazer aquilo que você precisa. Mas para esse recurso chegar, você tem que cultivar o seu jardim. Você tem que guardar o seu jardim, você tem que dizer sim. Então, existem coisas que hoje você olha na vida e você diz, Letícia, mas eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho energia, eu não tenho network, eu não tenho... Não, e tá tudo bem você não ter. Mas na hora que você disser sim, a provisão vai chegar. Na hora que você disser sim, o Senhor vai enviar, Ele vai te conectar com pessoas, Ele vai soprar seu nome. Você não precisa de ficar gritando pela matéria, não. Ele vai soprar seu nome. E na hora que Ele soprar seu nome, querida, na hora que Ele soprar o seu nome, você vai estar pronta para vivenciar aquilo que Deus tem para você. Então, essa nova série, né, De Volta ao Jardim, é para você voltar pro lugar que o Senhor tem pra você. De repente você nunca nem habitou esse lugar. De repente você nunca teve o prazer de pisar nesse lugar. Mas nessa série o Senhor vai te mostrar qual é esse lugar. Nessa série o Senhor vai te dar o seu território. Ele vai delimitar ali qual é a sua ação de influência. E você vai poder cultivar e guardar este jardim. Faz sentido pra vocês? Me conta aqui. Esse versículo tem queimado no meu coração. Por isso, em todas as áreas. Qual o versículo? Romanos, né? Verdade, gente. Romanos dói a alma. Dói a alma. Nossa, Letícia, tem muito a ver com o que eu tenho sentido no meu coração. Um tempo de transição. É um tempo de posicionar em todos os sentidos. Isso mesmo, gente. Lá em casa também o melhor era pro meu pai. Gente. As coxas de frango. É quando entendemos o tamanho do privilégio que não nos faz recuar. É isso mesmo, gente. É privilégio.
É privilégio. Lê, eu estou amando essa mensagem. Vou sair. Tudo bem, não pode sair, mas depois você volta. Isso, o sim é de simples. Também é de simples. Gente, e Deus tem uma maneira de trabalhar em você. E eu gostaria de te convidar para você entrar nessa empreitada comigo, porque eu sei que o Senhor vai dar respostas, o Senhor vai dar direções, o Senhor vai dar experiências, e é muito bom caminhar juntas, né? Então eu quero te fazer esse convite. Se você ainda não tá no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, que vai ser uma bênção te ter lá, tá? Então, recapitula. Gente, pra fechar, vocês me dão mais 5 minutinhos? Pra fechar, como que nós vamos fazer? A maioria dos meus desafios, a gente faz sempre de manhã. Eu sempre venho com aquele versículo de Mateus 5,16, né? Que lê lá depois, Mateus 5,16. E aí a gente tem lives de manhã e tal. Gente, eu ainda não recebi confirmação de Deus com relação a essas lives de manhã. Mas o que eu tenho confirmação de Deus é que todos os dias, lá no nosso grupo do WhatsApp, por isso que você tem que estar lá, você vai receber uma palavra lá. E essa palavra não vai ser 5,16, porque aí sim, gente, a gente vai abrir lá no livro que eu falei com você. Em Gênesis 3,8. Agora sim que é o 3,8, tá? Pra você ver, no final da live. Fala assim, ó. E ouviram a voz de Deus e passeavam no jardim na viração do dia. Quero parar aí. Gente, a palavra do Senhor fala que todos os dias Deus ia lá visitar Adão e Eva. E ele ia na viração do dia. Você sabe quando é a viração do dia? Me conta aqui. Eu tô estudando bastante sobre Israel. E eu tenho, aprendido algumas coisas. Quando Deus fala a viração do dia, a gente entende que a viração do dia, nós, tá? Ocidentais, entende que a viração do dia é meia-noite. Tanto é que se você estiver numa festa e já passou de meia-noite, né? Aí a gente até brinca, né, com essa coisa do meia-noite. Só que a viração do dia para os judeus é 6 horas da tarde. Quando o sol finda, para eles estar virando o dia. E por que isso? Existe uma explicação para isso, tá? Findou o dia, começa o outro dia. Você lembra daquele versículo que fala assim, ó, aos seus Deus dá quando dorme? Deus está trabalhando quando a gente está dormindo? Então qual que é a ideia do judeu? Começa o dia, à noite, ele dormindo, Deus está trabalhando. Quando amanhece o dia, às 6 horas da manhã, o dia dele tá todo pronto. Deus já preparou o dia dele. Deus já programou tudo. E agora ele vai o quê? Vivenciar aquilo que Deus programou. Então, para o judeu, a viração do dia é 6 horas da tarde. Tanto é que o Shabat, né? Eles guardam o sábado. O que é o guardar o sábado? É a partir das 6 horas da sexta-feira. E aí vai indo até nas 6 horas de sábado. Então não é meia-noite de sábado, de sexta para sábado, é meia-noite de sábado para domingo. Não, é 6 horas. Tanto é quando tem prova, concurso e tudo, eles têm tudo olhar isso, né? A maioria dos concursos, por exemplo, não tem sábado, porque, né, senão os judeus não podem prestar, enfim. Então, a viração do dia é essa. 5h30, 6 horas, virou o dia. Chegou no 6, virou o dia. E aí Deus ia de tarde, então vamos falar assim, de tarde. Deus ia de tarde ter esse tempo com o homem. E é interessante a gente pensar no de tarde. Por que que ele ia de tarde? Porque de tarde o homem tinha feito várias coisas no dia. O homem tinha tido algumas perguntas, talvez. Ele teve, talvez, algumas dificuldades. Então, quando vai virar o dia para ele não dormir preocupado, presta atenção nisso. Para o homem não dormir com a cabeça cheia de coisas, de desavenças que ele teve, de dificuldades que ele teve, Deus vinha e conversava com esse homem. E ele abria, desabafava, ele falava. E aí, quando ele falava, Deus dava o direcionamento ou não, Deus dava o acalento ou não, aconselhava ali ou não, e aí ele ia ter uma noite tranquila, ele ia ter uma noite em paz. Ele ia dormir, ia descansar, porque todas as atribulações do dia dele ele já tinha derramado sobre o Senhor. Então, quando a gente vai falar muito nisso no nosso
no nosso devocional, tá? Então fica a dica aí. Então, a gente vai fazer os devocionais na viração do dia. Eu não sei se eu vou ter condições para estar aqui ao vivo com vocês na viração do dia. Por isso que eu tô chamando. Vem pro grupo. Porque se eu não conseguir, eu mando um áudio lá. Eu mando o texto bíblico lá. A gente conversa por lá, tá? Então vem pro grupo por causa disso. Mas a gente vai fazer pelo menos esses primeiros 7 dias, a gente vai fazer na viração do dia. Então, eu queria fazer essa abertura hoje para você já começar a planejar no seu final de semana, porque eu sei que a viração do dia é tenso, é menino chegando, é marido chegando, você talvez dentro de um ônibus, saindo do trabalho, eu sei disso. Né? Mas eu quero que você comece a pensar como que você pode criar aí um buraco na sua agenda, né? Priorizar esse tempo, pelo menos essa semana, 7 dias, na viração, nem é 7 dias, né, gente? É 5 dias, que a gente vai começar segunda-feira, da viração do dia, tá? Então, nós vamos segurar isso, no jardim, viração do dia. Então, não vai ser cedo de manhã, pelo menos nesses primeiros 5 dias vai ser na viração do dia. Letícia, tô contando viração do dia de 5h30 a 6 horas. Mas você pode contar de 15 para 6 a 6. Eu tô dando 30 minutos, gente, mas pode ser 5, pode ser 10, tá? A minha cabeça funciona assim, mas você pode funcionar do jeito. Não, Letícia, pra mim só dá 10 minutos. Ok, 10 minutos antes das 6. Ah, não, até 6h15, tá tudo bem. Mas cria aí um mecanismo, uma ideia, tirar um tempo. Letícia, eu só posso 5 minutos, que seja 5 minutos. Letícia, eu vou estar dentro do ônibus, 5 minutos dentro do ônibus, tá? Mas eu quero que você comece a pensar nisso na viração do dia. Aí, ó, o bebê chegando, né? Pois é, vai lá receber. Tudo bem? Temos um trato, então quem tá aqui, quer participar e ainda não tá no grupo, entra lá no grupo que vai ser uma bênção. Nós vamos começar segunda-feira, então eu vou deixar, né, sábado e domingo pra gente se organizar. Nós vamos fazer um jejum, a gente vai fazer esses devocionais guiados, vai ter desafios também, tá? Então entra dentro do grupo pra você não perder nadinha, tá bom? Mulheres, vocês que estão até aqui, seja bem-vinda, todos vocês que entraram, sejam todas bem-vindas. Mulheres, então, fica com Deus, Jesus abençoa. Te vejo lá no grupo do WhatsApp pra, né, esse início. E eu gostaria que você fizesse um favor pra mim. Que você printasse essa tela. O que é printar essa tela? É tirar foto da tela e colocar lá pra mim uma frase, uma palavra, algo que você aprendeu hoje aqui. Posso contar com você com isso? Posso? Deixa eu só mudar aqui, gente. Eu tô apertando uns negocinhos aí, tá tudo mudando. Tava tentando tirar os comentários pra fazer uma foto bonita e não deu. Vamos fazer? Então tá bom. Aí você coloca lá, tá bom? Vou ficar quietinha. Prontinho. Mulheres, então fica com Deus. Jesus abençoa e até segunda-feira lá no grupo. Tchau, tchau.